Boa tarde a todos. Todos são muito bem-vindos à casa. Agora vamos pedir para a Vanusa fazer a nossa leitura preparatória. A leitura de hoje é do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a leitura número 82. Quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios da vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora a hora, dando carne e sangue em benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação das necessidades humanas acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto companheiro fiel de Boa Nova está informando de que Jesus veio para servir. Desvela-se em benefício de todos, até o fim da luta. Se há mais alegria em dar do que receber, há mais felicidade em servir do que ser servido. Quem serve, prossegue. Obrigada, Vanusa, pela leitura. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos serenar nossos corações, mentalizar uma grande esfera de luz sobre nós hoje, aqui na casa, que nossa reunião possa gerar frutos maravilhosos nos nossos sentimentos hoje, de muitos ensinamentos positivos, que o palestrante tenha boas palavras para nos passar e que a gente consiga extrair daqui hoje todas as energias necessárias para restabelecer nossas forças e para a gente ter uma boa semana. Que Jesus esteja conosco sempre, assim seja. Então, gente, hoje, dando continuidade ao tema, que a gente está fazendo um tema bimestral de palestras, né? O tema é autoconhecimento e reforma íntima. E aí, o Dalvi aceitou a proposta de fazer uma palestra para a gente hoje sobre a felicidade do trabalhador espírita, que vocês vão perceber que tem tudo a ver com esse tema. Então, Dalvi, fica à vontade. Estou curiosa para saber o que você vai falar.
Fique à vontade. Boa tarde, pessoal. É um prazer estarmos aqui juntos, né? E a gente vai aproveitar esse momento para desenvolver um pouco dessa temática, né? Da felicidade do trabalhador espírita. Então, esse é o livro, Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho, é o subtítulo do livro, que tem tudo a ver com o nosso aprendizado de sempre, né? Esse livro foi psicografado pelo Vanderlei de Oliveira e o espírito que o trouxe é a Hermance Dufour. E eu não sei se vocês estão informados, mas a Hermance, quando encarnada, aos 14, 15 anos, ela foi uma das médiuns que secundou Allan Kardec na revisão do Livro dos Espíritos. Então, é um espírito que, desde a época da codificação, já milita, né, dentro do aprendizado do Evangelho segundo a doutrina espírita. E aí ela traz para nós, nesse livro Mereça Ser Feliz, uma série de considerações, e no caso nosso de hoje é esse aqui, né, a felicidade do tarefeiro espírita. E em todo o capítulo ela vai fazer isso aqui, ela vai escolher um trecho ou do Evangelho segundo o Espiritismo ou do Livro dos Espíritos normalmente, para servir como referência para o que ela vai trazer para nós. Nesse caso é isso aqui, né? A pergunta 967 do Livro dos Espíritos: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? A resposta é essa: em conhecerem todas as coisas. E aí, para começar, a gente já entra num problema que é... Num problema não, numa característica que é típica de nós humanos e talvez mais especificamente de nós humanos brasileiros, né? Entender as palavras. No meio espírita especificamente, mas no meio cristão de uma forma geral, a gente usa muito as palavras amor, caridade, felicidade, misericórdia, benevolência, felicidade. O que significa isso? Esse é um grande desafio nosso. Quando a gente está falando de doutrina espírita, nós estamos falando, pela boa sinonímia, né, doutrina dos espíritos. Ou seja, um conteúdo de revelações, de informações e de orientações que vem do mundo espiritual superior para o plano material. Diferentemente de religiões, a doutrina espírita, ela tem como enfoque trazer para nós um esclarecimento, uma informação e uma consequência moral desse esclarecimento. Então, nesse contexto, o espiritismo não tem nada a ver com religiões. Essa é a noção. Partindo desse princípio, a gente tem, então, que observar que o que a doutrina espírita traz para nós, ou o que ela propõe a todos nós, é exatamente o processo de elevação espiritual. É o processo de saída do mundo material. Aparentemente, isso não faz muito sentido quando a gente está aqui encarnado. Porque quando nós estamos aqui encarnados, a impressão que a gente tem é que esse mundo aqui é tudo. Afinal, eu tenho que sobreviver, eu tenho que trabalhar para ter dinheiro, para comer, para ter onde dormir, para ter onde morar, e esse é o mundo onde nós estagiamos atualmente, não é isso? Os espíritos falam que, enquanto nós queremos materializá-los, eles querem nos espiritualizar. Então, o objetivo da doutrina é exatamente fazer com que a gente entenda, né, compreenda com mais profundidade que esse mundo aqui, tudo isso que nós vivemos, é transitório. É difícil de a gente entender que essa transitoriedade, exatamente porque nós estamos mergulhados nela. Então, enquanto nós estamos mergulhados nela, tudo parece que se resume a isso. Então, quando eu tenho alguma dificuldade de ordem financeira, por exemplo, ela parece que nunca vai acabar.
Quando eu tenho algum problema de ordem física, uma dor ou uma doença, parece que ela nunca vai acabar. Quando o tempo está muito ruim, parece que ele nunca vai acabar. Quando o tempo está muito bom, parece que ele nunca vai acabar. As coisas para nós, elas têm elas passam para nós, ou a gente as percebe como uma coisa permanente, como se esse mundo material fosse permanente. O que a doutrina espírita tem trazido como orientação básica? Não, não é isso. Então, ela fala que nós estamos temporariamente num mundo material e, pela desencarnação, nós vamos retornar ao mundo espiritual. Esse é o conceito fundamental, é o conceito básico. A dificuldade nossa é exatamente em interiorizar esse entendimento de que isso aqui é transitório. Porque se eu conseguir fazer isso, quase que instantaneamente ou instintivamente, eu vou começar a olhar essa vida de um ponto de vista um pouco diferente. Como Kardec coloca lá, o título é exatamente esse, O Ponto de Vista, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1º, O Ponto de Vista. E ele fala que, para quem concebe a vida como vida eterna, como vida espiritual, como vida verdadeira, e que, estando mergulhado no mundo material, começa a observar o mundo material, essa pessoa ela começa a dar uma relevância muito relativa aos acontecimentos da vida material. São como que fossem acidentes de percurso para o processo do espírito no seu avançar evolutivo para a eternidade ou, né, no contexto religioso, de retorno a Deus. Essa é a noção. O que ocorre, então, é que se eu tenho essa percepção de que essa vida material ela é passageira, é extremamente passageira, e eu estou, por exemplo, num problema de saúde física muito grave, eu compreendo que esse problema de saúde física muito grave, ele só é válido e verdadeiro aqui, nessa vida, nesse momento, e que eu, como espírito imortal, estou passando por uma experiência da qual eu preciso tirar algum aprendizado. Se eu tenho essa noção de imortalidade, eu vou ver que isso aqui é um acidente de percurso muito pequeno em relação ao processo inteiro que eu tenho que passar, ou até do que eu já passei. Eu não sei se estou deixando clara a noção de que o que é espiritual é muito mais importante do que é material, mesmo que esse material seja definidor da minha vida aqui. Se eu estou com uma doença terminal, parece que tudo acabou. Na verdade, nada acabou, né? Então, está só começando. É isso aí, né, Renato? Então, nesse capítulo aqui, eu cheguei até a pensar na possibilidade de simplesmente ler o capítulo inteiro. Não sei se vai ser muito doído ler um capítulo inteiro, né? Mas o que a irmã se vai fazer conosco aqui é o seguinte. Eu só vou passar um trechinho. Ela fala bem assim: observamos um quadro comum nas fileiras abençoadas do serviço espírita. Alguém procura apoio e consolo, recebendo a recomendação acertada para buscar o trabalho e o estudo. Que é o que acontece. Você chegou no centro, no grupo espírita, você foi atendido, quem te orientou falou assim: querida ou querido, é estudar e é trabalhar. Vamos, né, arregaçar as mangas e vamos começar a contribuir de alguma forma. Aí ela fala que o que acontece é que, com o tempo vai passando, a pessoa ela realmente melhora, contudo, o próprio trabalhador observa em determinado momento que se encontra diante de si mesmo com o grave compromisso de transformação e crescimento, tendo uma longa jornada a encetar. Que é exatamente isso. Nós estamos nesse processo de aprendizado e de crescimento. E não é rápido, e não é fácil, e não é instantâneo. Aí ela vai falando o seguinte: você percebe que o progresso não é compensador. É como se você tivesse andado muito e começa a ficar preocupado com essa questão de felicidade, equilíbrio e superação dos vícios. Essa noção é que começa a gerar
algum tipo de desconforto na pessoa, porque ela percebe o seguinte, essencialmente, ela vem para o grupo, ela participa das atividades, ela tem uma informação ou uma percepção de que ela vai melhorar, de que ela vai ser mais feliz, e no início é assim, e depois não acontece mais. É como se a coisa estagnasse. Aí a pessoa fica naquele tipo de situação, puxa, então o que eu vou fazer, né? Eu conheço pessoas que largaram, simplesmente pedir, vou procurar outra religião, que essa aqui não presta, não, essa aqui é muito demorada. Né? Eu quero um negócio mais atual, mais moderno, mais rápido. Né? Esse negócio de trabalhar na doutrina espírita não é lá uma coisa muito legal, não. Então, ela vai falando para nós essas informações e ela vai falar o seguinte, se o aprendiz aqui, né? Deixa eu ver se aqui eu não consigo ressaltar com muita clareza, não, mas aqui nesse contexto ela fala, olha, se o aprendiz, o discípulo, não dispuser de elevadas doses de atenção e paciência na compreensão das suas próprias necessidades, vai sucumbir nos estados de descrença e desânimo e acaba ficando descrente do processo da doutrina espírita. Falta-lhe horizontes sobre os caminhos a construir para a aquisição da paz legítima, falta a resposta mais consistente aos seus dramas interiores, porque a pessoa ela quer melhorar. E o problema todo é que, às vezes, a gente acaba repetindo dentro do aprendizado espírita que a gente traz, quando a gente adentra na doutrina, os mesmos chavões, as mesmas ideias que a gente tinha em outras crenças. O que é que essa crença vai me dar? Basicamente é isso. Você não vem com a noção de que eu tenho que dar alguma coisa. Mesmo quando você dá alguma coisa, você faz assim, e o retorno? Cadê o meu retorno? Eu estou trabalhando, eu estou me doando na casa espírita e eu estou com dívida para pagar, minha mãe está doente, eu estou com aluguel atrasado e não sei o quê, e essa doutrina não me ajuda nisso, não? Percebe como é que a coisa funciona? Nesse contexto é que a gente observa como que a nossa mente ainda não entendeu a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é uma doutrina espiritual, não é material. O processo de vida material é um processo de aprendizado particular de cada um e a sabedoria divina coloca cada um de nós na situação material necessária para a nossa melhoria espiritual. A noção básica é essa. Se eu venho para o trabalho espírita naquela expectativa de que algo material vai melhorar na minha vida, não está certo. Faz o seguinte, procura uma crenças evangélicas aí, essas turbo-crenças que te prometem o paraíso financeiro, prometem os milhões se você doar tantos por cento para a igreja, vai para elas então. Porque aqui não você não vai conseguir isso. Aqui não é para isso. Nunca foi e nunca será. E se alguém, em algum lugar, está falando que vai ter recompensa material, se você tem consciência, foge dessa criatura, porque não é isso. Mais uma vez, nunca foi e nunca será. O aprendizado espírita, o nome já diz, é espírita, é espiritual, é evolutivo, não é material. Esquece da matéria. Quando nós falamos isso de esquece da matéria, não quer dizer jogue tudo para o ar. Né? Continua trabalhando, continua cumprindo com seus deveres, declara seu imposto de renda, paga suas dívidas, né? Luta, mas luta fortemente para se manter aqui equilibrado na Terra, mas tenha a noção de que tudo isso é simplesmente um processo de aprendizado espiritual. Somente isso. Tudo que nós vivemos requer ou se reduz a um aprendizado espiritual. Por exemplo, aproveitando imposto de renda, na época de declarar, tem pessoas que querem declarar para receber, não é isso? Receber restituição de imposto de renda. Vou usar isso aqui como exemplo só. Se você é espírita e você sabe que existe um negócio chamado honestidade, e você sabe que existe um negócio chamado lei de causa e efeito, por favor, não burla o mundo material, não.
Ah, mas o monte de imposto que o governo cobra e não aplica, aí é problema deles. Ah, mas eu fui lesado não sei o quê, é problema de quem te lesou. O seu problema e o meu problema é espiritual. Se eu tenho que declarar e se eu vou pagar, eu vou declarar e vou pagar. Simples assim. Não vou pegar um recibo extra de alguém para declarar aqui, para poder abater e para receber menos. Não. Percebe o que é a vida material e a vida espiritual? Essa é a diferença. Eu estou na vida material, mas eu tenho que cumprir com a vida material com os olhos na vida espiritual. Essa é a situação. A prática da virtude, a prática da moral, a prática cristã é para isso. Não é para eu vou declarar direitinho porque o pastor, desculpa falar, né? Porque alguém me falou que eu vou receber um retorno financeiro de Deus porque eu dei para ele, ele vai dar para mim. Esquece disso. Isso não existe. Isso não existe. Então, o que acontece no trabalhador espírita é que ele começa a ficar nessa situação de pessimismo, de nada vai para adiante, nada melhora, nada muda, e tudo isso aqui não está valendo muito a pena, e é como se eu tivesse fazendo um processo de repetição que não vai dar em nada. Aí, a pessoa ela esquece de um detalhe fundamental. A irmã se vai falar para nós isso aqui, ó. Assim é a situação do tarefeiro. Trabalhar e estudar são os caminhos da descoberta e fortalecimento. Então, trabalhar e estudar é descoberta de aprendizado. Todavia, se o tarefeiro não se aplica ao serviço essencial, atenção, da transformação de si próprio, buscando o autoconhecimento com pleno domínio do mundo interior, deixará de semear no seu terreno pessoal aquilo que vai ser, no futuro, a liberdade que ele vai recolher. A noção essencial é essa, é a gente ter a expectativa ou ter a presença de espírito de entender que tudo que eu estou fazendo no trabalho espírita ou na vida não é simplesmente um processo mecânico de dar, é um processo de eu aprender, de eu me perceber. No trabalho espírita, então, isso é muito, muito comum. Agora, qual que é o problema todo? É que esse processo exige tempo, exige disposição, o autoconhecimento, tempo, disposição, meditação, cultivo de novos hábitos, oração, renúncia, capacidade de sacrifício, vigilância mental, vontade. Está vendo a quantidade de coisa que precisa? Isso tudo aqui, se a gente pudesse resumir, basicamente você está em constante atenção para você mesmo. Então, quando eu estou trabalhando no trabalho espírita, quando eu estou trabalhando na minha casa, quando eu estou trabalhando na minha profissão, quando eu estou me divertindo, quando eu estou fazendo qualquer coisa, essencialmente tem que perceber o que é que vai no meu coração. O que eu estou sentindo? Como é que eu reajo? Ou por que eu reajo de uma tal forma a tal situação, ou a outra forma a outra situação? Mas isso vai me conferir a tal felicidade? Depende. O problema todo é o que é a felicidade. O que é a felicidade? A irmã, lá no final, ela vai desse capítulo, ela vai falar para nós isso aqui, olha. A felicidade, tão procurada no mundo da transitoriedade, que é esse mundo material onde nós nos encontramos, está em nós. No ato de penetrarmos na desconhecida gleba do eu, ou seja, toda vez que eu conseguir adentrar a mim mesmo, eu estou no caminho da felicidade. É estranho falar isso, porque a gente nunca prestou atenção nisso. A gente está sempre olhando de fora, né? E aí ela vai falar o seguinte: dessa forma, essa é a felicidade dos espíritos superiores. Então, por que um espírito superior ele é dito superior? Porque ele conseguiu realizar nele mesmo esse processo. Muito bem, vamos adiante.
Então, lemos trechinhos do capítulo só. Lá nesse livro Fonte Viva, no item 147, Emmanuel, ele vai aproveitar esse trechinho do Evangelho de Marcos. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, para dizer para nós exatamente trazer para a nossa meditação algo muito próximo do que a irmã acabou de falar para nós. Olha só o que ele fala. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Então, os interesses imediatistas são todas essas coisas materiais que envolvem a gente, e a gente dedica tempo e interesse a elas e não tem tempo para nós mesmos. Esse que ele fala, né? Alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda, a vida material, famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões quando desencarna. Vai ver que aquilo não foi o que tinha que ser. Outras muitas correm às aventuras sedentas de novidade emocional e regressam com um tédio destruidor. Ele vai continuando, né, falando um monte de observações para nós, e ele vai terminar para nós dessa forma aqui, ó. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Aquilo que ele falou no início, portanto, do Evangelho de Marcos, né? As pessoas iam e vinham. Emmanuel fala que tem sentimentos em nós que vão e vêm, da mesma forma como aquela multidão sedenta lá diante do Cristo. Imitando, aí ele fala assim, passam apressados do teu coração ao teu cérebro e voltam do cérebro ao coração sempre os mesmos sentimentos, incapacitados de acesso à luz espiritual. Que sentimentos são esses? São esses princípios fantasistas de paz, justiça, amor e felicidade que o plano da carne carrega. Então, toda vez que um de nós quer se referir à paz, a amor, à justiça e à felicidade, qual é o entendimento que eu tenho disso? E aí, para ficar no tema da nossa exposição, felicidade. O que significa felicidade? E aí, Emmanuel está lembrando para nós. O conceito que nós temos é o conceito que o mundo material impôs a nós. Mas esse conceito não é o conceito verdadeiro, não é o conceito real. E aí ele vai finalizar assim, olha, em certas circunstâncias da existência transitória, daqui da matéria, né, esses sentimentos, esses conceitos materiais podem ser úteis. Não vivas exclusivamente do lado deles. Exerceriam sobre ti cativeiro infernal. Então, se você quer a paz, o amor, a felicidade e a justiça, segundo os parâmetros humanos, e você está preso a isso, Emmanuel diz para nós, isso é um cativeiro infernal. Bem claro, infernal é dos infernos mesmo, né? Ou seja, você está aprisionado em um sistema do qual você não tem saída e você vai ficar exatamente isso, escravizado a ele. E aí ele fala, olha, refugia-te no templo à parte dentro da tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções de paz e da justiça, do amor e da felicidade reais que o Senhor te destinou. Então, a noção de paz, amor, felicidade e justiça espírita, cristã, eterna, não tem nada a ver com as noções que nós cultivamos aqui na Terra. Inclusive, Emmanuel fala, né? Por detrás da injustiça humana, vigora a justiça divina.
Então, toda vez que nós aqui na Terra nos sentirmos injustiçados por alguma coisa, lembremos-nos disso. Pode ser que no momento pareça uma injustiça, mas se você se mantiver equilibrado, calmo, tranquilo, deixar tudo isso passar décadas e décadas e décadas, e depois você desencarnar, você vai ver que era uma justiça que estava sendo feita a você como espírito imortal, e não uma injustiça naquele momento específico. A reencarnação mostra isso para nós, a saciedade. Todos nós estamos aqui em função de aprendizados espirituais e com o objetivo de desenvolvermos o nosso coração. É só isso que nós estamos aqui. Esses resgates que nós fazemos do passado, eles não devem ser entendidos como uma punição, mas como uma oportunidade para alcançarmos essa felicidade futura. Ainda nesse mesmo livro aí, Emmanuel vai falar o seguinte, olha, o que nos parece hoje felicidade real pode ser amanhã cruel desengano. Então, o que é que você procura aqui na Terra como felicidade pode ser um cruel desengano. Por quê? Porque os nossos desejos humanos se modificam de acordo com o próprio processo evolutivo que nós estamos vivenciando. Então, cuidado com as noções de felicidade. Nesse mesmo livro, Fonte Viva, Diante da Multidão, Emmanuel vai falar para nós o que é a felicidade. E ele fala bem assim, auxiliar a todos, para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Você quer felicidade? Faz o outro feliz. Essa é a noção essencial. Porque enquanto eu quero felicidade, para mim, significa eu estou fazendo o meu egoísmo funcionar. E o que é o egoísmo? É um antagonismo a Deus. Na lição inicial hoje, foi por acaso ou foi proposital a escolha? Hein? Foi por acaso. É um por acaso muito bem escolhido. O título da lição é Quem serve, prossegue. Ou seja, se eu quero ser feliz, eu tenho que aprender com a natureza. Aqui na lição inicial, Emmanuel fala assim, quem tem olhos atilados de perceber, vai ver que na natureza tudo serve. Ele fala, a cova serve à semente, a semente serve à árvore, a árvore serve à natureza. Os animais dão carne e sangue servindo a nós. Tudo serve, exceto nós que não aprendemos a servir ainda. Porque servir significa você deixar de olhar para você e olhar para o outro. Perceber o outro. Observar qual que é a necessidade verdadeira do outro. E equilibradamente auxiliar a esse para que ele seja feliz. Quando você fizer isso, você está começando o processo de encontrar a felicidade real. E ele vai falar, olha, a leste ao oeste, a norte ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Essa é a noção de felicidade. Porque a gente pensa, eu sou feliz porque eu tenho uma família. Eu sou feliz porque meus filhos estão bem. Eu sou feliz porque não sei o quê. Eu sou feliz porque meu time ganhou. Eu sou feliz porque não sei o que ganhou. Isso não é felicidade. Isso pode ser uma satisfação, né? Pode ser uma alegria momentânea, mas é passageiro. Tudo isso se esvai e se modifica com o tempo. A única felicidade é essa. E se eu ainda não senti nenhuma vez o que é esse prazer de ver o outro feliz, qualquer pessoa,
É qualquer pessoa, não é as pessoas que me são simpáticas, não. É qualquer pessoa. E não é aqui no centro espírita, não. É em qualquer ambiente, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Essa é a noção de serviço que traz essa felicidade que Emmanuel é bem claro. Felicidade real e indiscutível. Por que o Chico fazia o trabalho de servir com tanta veemência, com tanta propriedade, com tanta produtividade? Ah, porque o Emmanuel mandava? Não. Porque ele, como espírito superior que sempre foi, já tinha entendido essa noção, esse desafio do Evangelho. E desde criancinha ele servia. Aí foi achincalhado, foi perseguido, foi maltratado, foi um monte de coisa e tal, mas as situações externas nunca criaram nele mesmo nenhum tipo de constrangimento que fizesse com que ele parasse de servir. É o que acontece ainda, infelizmente, né, conosco mesmos. Guarda a paciência. E aí, mais uma vez, no processo. Esse é o processo. Felicidade, pessoal, é esse processo aí. Não renuncies ao trabalho renovador. Porque qualquer trabalho nosso, se a gente utilizá-lo para o nosso enriquecimento espiritual, ele vai trazer renovação. Ele fala, não renuncia a isso. Recorda que a vontade de Deus se expressa a cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos a nossa conta com a sombra, não é só com imposto de renda, não. Paguemos a nossa conta com a sombra, para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Mas antes, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Ou seja, felicidade real não é caminho de fuga do processo de aprendizado em que cada um de nós está vinculado. Não é. Uma vez, há muito tempo atrás, boa parte que não era encarnado ainda, não acho. A gente frequentava um grupo espírita, não foi na UEC, não. E tinha uma família que morava perto, e aí a senhora, ela se tornou espírita, ela tinha crianças pequenas, e aí ela passou a frequentar a casa espírita todo dia, porque era uma instituição de atendimento a crianças, a pequenos, né? Então tinha muito trabalho para fazer e todo dia ela estava lá. E ela realmente se dedicava, Era uma pessoa assim que em algum momento ela ficou quase que indispensável para o trabalho que se realizava. Aí uma vez alguém perguntou para ela por que ela ia para lá todo dia, né? Ela falou assim, porque meu marido é muito complicado e eu prefiro ficar aqui do que ficar em casa junto com ele. Adiar o nosso processo espiritual não traz felicidade. Está claro isso? Fugir do problema a pretexto de ir para a casa espírita para ficar quase que um morador da casa espírita, porque eu estou trabalhando, porque os espíritos estão aqui e tudo está bem, não resolve o problema. Não nos enganemos, pessoal. Eu falo isso sim, com muito coração, porque é triste, mas ao mesmo tempo é extremamente importante termos essa percepção. Trabalhar na casa espírita é simplesmente mais um momento de trabalhar. Porque se eu estou em casa, eu também estou no trabalho espiritual. Se eu estou trabalhando, eu também estou no trabalho espiritual. Se eu estou me divertindo, eu também estou no trabalho espiritual. Se eu perceber isso, quando eu venho para a casa espírita, é só mais um trabalho espiritual. Por que eu estou falando tudo isso que é trabalho espiritual? Porque eu devo estar atento às minhas necessidades de renovação moral. Se eu ficar atento a isso, todo o contexto espiritual que eu estiver vivendo vai ser útil para mim por conta de tudo isso. Mas nunca nos esqueçamos, antes de sermos felizes, temos que resolver os nossos problemas. Lembra de uma passagem do Evangelho
Jesus conta que ele não conta, ele orienta. Ele fala bem assim: se você estiver diante do altar, e aí você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta no altar. Vai e reconcilia-te primeiro com seu irmão, para que depois você volte e faça a oferenda e ela seja justa. Essa é a noção. Se na minha vida tenho alguém ou alguéns, vários, né, que são motivo de desconforto para mim, porque essas pessoas têm alguma coisa contra mim, e se alguém tem alguma coisa contra mim, não é de graça? Né? Tipo assim, eu olhei para você e falei, eu não gosto de você, eu tenho alguma coisa contra você. Não. Se você tem alguma coisa contra mim, nós tivemos alguma relação e nessa relação eu fui descortês, ou eu fui indiferente, ou eu fui agressivo, ou eu fui alguma coisa que não ficou bem. Ah, mas problema da criatura? Não, problema meu. Porque a partir daí eu tenho uma conexão espiritual desagradável com essa criatura. E o que Jesus fala para mim? Se você quer trabalhar no bem, vai lá e resolve o seu problema primeiro, meu filho. Jesus fala assim, ô meu filho, vai lá e resolve esse problema, meu filho. Resolve esse problema. Porque enquanto você estiver aqui, o Chico tem um caso parecido, interessante. Ah, uma pena, falta quanto? Ah, que pena, podia faltar 200 minutos. O Chico tem um caso muito conhecido, acho que todo mundo conhece. Ele tinha uma cachorrinha, ou um cachorro, que era aleijado, lembra disso? E ele chegava em casa lá pelas madrugadas, e toda vez que chegava em casa, o cachorro tinha feito lá um monte de sujeira na casa e tal, e ele tinha que limpar aquilo tudo e tal. E o Chico dormia extremamente pouco tempo, muito pouco tempo, 1h30, 2 horas por noite. E aí, um belo dia, ele chega, a cachorrinha dele estava morta. E aí ele fica muito triste, né, e tal. Com o passar das semanas, a irmã dele vai e conta para ele, Chico, sabe cachorrinha sua que morreu? Ah, sim, que eu tenho uma saudade dela e tal. Pois ela não morreu, não. A sua vizinha é que matou a cachorra. Ela envenenou a cachorrinha. E ela envenenou porque ela ficou com tanta pena de você que você tinha tão pouco tempo para descansar e a cachorrinha tomava tanto tempo de você que ela, querendo te ajudar, ela matou a cachorrinha. Aí o Chico, o que aconteceu com ele? Ele ficou magoado. E aquela mágoa dentro dele começou a atrapalhar o trabalho espiritual dele. Qualquer mágoa que eu carrego dentro do meu coração, que qualquer um de nós carregue dentro do nosso coração, pessoal, é um obstáculo ao nosso trabalho espiritual. Se você vem para o trabalho espiritual e você carrega dentro de você alguma mágoa, então, se alguém tem alguma coisa contra você, vai lá e resolve. Porque quando você chega para o trabalho espiritual, não tenha dúvida, os benfeitores estão ali olhando você e estão vendo tudo. Você pode achar que ninguém está vendo, os benfeitores estão vendo. Exatamente. Aí, aquela mágoa do Chico estava atrapalhando. Aí, acho que foi o doutor Bezerra de Menezes ou Emmanuel que falou para ele, falou assim, ó, Chico, é o seguinte, do jeito que está, que é o meu jeito de falar, tá, pessoal? Os espíritos não falam desse jeito, mas aqui entre nós é assim, ô Chico, ô meu filho, presta atenção você aí, desse jeito aí não dá não. Aí ele falou assim, ô Chico, é o seguinte, do jeito que está, você não está conseguindo ter equilíbrio suficiente para desempenhar o trabalho mediúnico, o trabalho no bem. Você tem que resolver esse problema. Como? Você tem que fazer essa pessoa feliz. Hein? A pessoa mata o meu cachorro que eu adorava e eu tenho que fazer aquela pessoa feliz. É isso. E o Chico, ele sempre foi um espírito extremamente obediente ao Evangelho. E ele assim fez. E hoje, quanto é um salário mínimo? R$ 1.000, 1.000 e poucos reais? Naquela época, o Chico ganhava acho que menos que um salário mínimo. Era bem pouco. E ele sustentava uma família imensa. Não era ele sozinho. Quando a gente fala, o Chico, era o Chico sozinho. Não. Ele cuidou da família dele inteira. Ele era um homem extremamente ocupado.
Exatamente. E aí o que acontece? Ele foi e perguntando para a vizinhança o que é que aquela mulher mais queria. Olha só, hein? O que ela mais queria? O que ela mais queria era uma máquina de costura Singer. Os mais antigos vão entender o que é uma máquina de costura Singer. Era a máquina. Naquela época não tinha roupa de loja. Você fabricava a roupa. Você comprava o tecido, comprava a linha, comprava tudo, você fabricava. E a máquina Singer era a máquina. O que o Chico fez? Ele comprou a máquina. Dividiu em trocentas prestações para conseguir balancear tudo na vida e ainda fazer a felicidade da mulher. E aí ele pega aquela máquina, ele vai lá, bate na porta da dona fulana, vizinha, hoje eu trouxe um presente para você. Aí, quando ela vê o presente, ela explode de felicidade. Aí ela dá um abraço no Chico. Aí o Chico fala que quando ela veio com aquela felicidade toda, que o abraçou, aquela luz que saiu do coração dela dissolveu toda a negritude que estava no coração dele. E aí ele aliviou-se completamente. Então, o fato de a gente resolver os nossos problemas com as pessoas é um fato espiritual da mais alta envergadura, do mais alto interesse para a nossa vida espiritual. Só assim a gente vai trabalhar na tarefa espírita, percebendo que nós estamos dando uma pequena contribuição de serviço e que estamos caminhando na direção correta do nosso aprendizado. Aí a gente vibra, aí a gente vai adiante. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele conversando com a dona Laura, levantei os olhos rasos d'água, por uma coisa que ela tinha falado com ele, fixei-lhe a expressão carinhosa e experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros. Isso é felicidade. Quando você tem uma afeição pura por alguém, isso é felicidade. Ele fala, né? Tive a impressão de conhecer minha interlocutora de velhos tempos, embora tentasse, sem sucesso, né, identificar-lhe o carinho nas reminiscências mais distantes. Quis beijá-la muitas vezes como o enternecimento filial do coração, mas nesse instante alguém bateu a porta. Ele está conversando com a dona Laura, que era mãe do Lises, lá em Nosso Lar, que o recebeu. E ele fala, eu tinha por ela uma afeição pura, filial, e isso era felicidade. Aí, olha outra questão fundamental nesse conceito de felicidade, também lá do livro André Luiz, né, do Nosso Lar, a Narcisa falando para ele, já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Isso é uma felicidade. Olha bem o que é noção espírita, espiritual de felicidade. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida. Se eu ofendi alguém, eu interrompi a simpatia. Olha só como que a doutrina espírita vai alargando o nosso entendimento, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. Porque o André Luiz, ele conta que, quando encarnado, o pai dele era extremamente rígido com serviçais, com pessoas que tinham algum tipo de dívida, e o André Luiz também. E ele, lá no Nosso Lar, ele vai reencontrar um senhor que era uma das vítimas dele aqui na Terra. Só que esse espírito já estava num processo espiritual equilibrado e avançado. E o André Luiz, quando o reconhece em Nosso Lar, ele fala, e agora? Está ali aquele a quem eu ofendi. O que eu faço?
Aí a Narcisa falou, é uma felicidade você poder reencontrar. Porque nesse reencontro, numa condição equilibrada, você reacerta as coisas. Aí, na sequência dela, ele fala que todo sem jeito, todo, completamente. Imagina a gente, né? Você, sem querer ou mesmo querendo, você ofende alguém, depois você cai em si. Nossa, o que eu fiz? Aí você vai procurar reatar, como ela fala, né? Os elos quebrados da corrente espiritual. Restabelecer a simpatia. Aí você vai lá e o André Luiz foi. Eu peço perdão, peço desculpa. Naquela época a gente não sabia de nada, a gente estava encarnado, né, materialmente envolvido, e fizemos o que fizemos com você e tudo mais e tal. Perdoa a gente. Aí olha só o que é espírito e que entende as coisas. Ele fala assim: não, eu tenho que agradecer ao seu pai, que era o grande Rígido, né? Porque ele foi um instrumento do meu trabalho na Terra. Através dele, eu desenvolvi minhas energias para poder me sustentar e me restabelecer. Eu tenho que muito agradecer a ele. Olha só a noção de felicidade espiritual em relação ao que é uma felicidade material. Eu peguei hoje no André Luiz lá e fui pegando um monte de... aqui, é o Silveira, ó. Porque a Narcisa falou isso aqui, né? Encontrar é o maior, é uma felicidade. Aí ela pergunta para o André Luiz: você já desculpou com Silveira? Olha que é grande felicidade reconhecer os próprios erros. Se você já consegue examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor, se eu aqui na Terra conseguir entender que eu ofendi alguém, isso já é um processo de reconhecimento, de evolução, de espiritualidade. Se você já conseguiu fazer isso, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vai lá, abrace ele, aproveita o momento e tal. Essas são as noções. O que a gente vê nesses livros do André Luiz especificamente ele traz uma quantidade imensa de informações que são aplicáveis para nós aqui, enquanto encarnados. É como se os espíritos quisessem dizer para nós: meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, né, em nome de Jesus, não percam a oportunidade de estar reencarnado. Não percam. Aproveitem. Tudo isso é um processo gigantesco que todos nós podemos, né, trilhar com muito mais equilíbrio, muito mais paz, né? Outra vez, há maior alegria em dar do que receber. E lá embaixo, dar de ti mesmo em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. E aí, nós sublinhamos aqui, olha, a prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. O tarefeiro espírita, ele tem que estar consciente disso. A tarefa que ele realiza é uma tarefa exterior e é uma prática do bem. Só que essa prática do bem exterior tem que ser um apelo para que nós consigamos chegar à prática do bem interior. Está claro isso? A noção essencial, então, para finalizar, né, já está quase na hora, Emmanuel, no livro Opinião Espírita, se alguém nunca leu, leia esse livro. Tem uma mensagem cujo título é Reforma de Metade. E Emmanuel, ele vai falar para nós, vai trazer para nós a seguinte orientação, finalizando a mensagem, né? Que é importante fazer o bem, que é o que aqui o mentor chama de bem exterior. É importante fazer o bem. Mas ele fala assim, mas mais importante ainda é ser bom, que é esse bem interior. Porque eu posso fazer o bem, mas eu posso não ser bom. Eu posso vir na casa espírita, contribuir com a casa espírita e trazer no meu coração uma série de ranços
contra uma pessoa porque fala de um jeito, contra outra pessoa porque fala de outro jeito, porque outra pessoa não atende de outro jeito e não sei o que faz de outro jeito. Então, eu estou contribuindo com o bem, mas eu não estou sendo bom. Percebe? E Deus é bom. Deus é bom, porque faz o sol nascer para todos, para os justos e para os injustos, né? Então, a noção essencial é essa, que em todo esse processo de busca da felicidade, a gente esteja claramente esclarecido de que a felicidade, ela é interior, ela é íntima, não tem nada, absolutamente nada a ver com nada que seja exterior a gente. Os maiores, os mais felizes aqui na Terra, e aí o mestre fala isso nessa lição inicial, são aqueles que servem. Ele fala bem assim, porque eu não vim para servir, não vim para ser servido, eu vim para servir. E todos os que viemos, né, depois do Cristo, que estamos aprendendo com ele, esse ainda é o grande desafio. Os mais felizes foram os que mais serviram. Mais uma contadinha rapidinha aqui, só para terminar. Tem nas tradições católicas uma santa, depois ela foi canonizada, eu nunca vou lembrar o nome dela, infelizmente ela me perdoa. Mas imagina, na Idade Média, né, onde não tinha nada, nem nunca tinha nada, ela era uma freira. E na Europa, imagina, Europa, inverno, aquele tempo muito frio, né? Depois de uma grande chuva, os rios muito caudalosos e tal. E ela estava com um farnel, né? O nome é um farnel, mas imagina um saco grande, cheio de comida, né? E ela ia andando pela região para levar aquilo para alguns necessitados. E ela tinha que atravessar um riacho, e as águas estavam muito caudalosas. Aquilo que a gente chama de pinguela, né? Um tronco de árvore estendido ali, e ela, naquele tempo difícil, andando ali. No meio, mais ou menos, da passagem, ela está escorregando e vai cair. Aí o Cristo aparece para ela, e segura com ela e a ajuda a atravessar. Essa é a tradição. Aí, quando passa o remanso, né, passa aquela situação toda, o Cristo vira para ela assim, bem, bem bonachão, né, bem espiritual, e fala assim: tá vendo o que eu faço com os meus discípulos? Ou seja, você vai servir, você vai se doar, você vai se sacrificar e você vai passar por situações extremamente delicadas. Quando você estiver nessas situações extremamente delicadas, o auxílio espiritual vai aparecer e vai te conduzir. Esse é o aprendizado. Então, quando o Cristo fala para ela dessa forma graciosa, né? Tá vendo o que eu faço com os meus discípulos? Aí ela se vira também graciosamente para o Cristo e fala assim: Senhor, é por isso que os tens tão poucos. Ou seja, não são muitas as pessoas que estão dispostas a entrarem num processo de sacrifício espiritual tão grande, a fim de se doarem aos outros tão assim, indefinidamente, sem esperar nenhuma recompensa, contando tão somente com essa felicidade do servir. São poucos. Que nós possamos, de alguma forma, nos matricular, né? Matricularmos-nos nessa grande escola de aprendizado e de serviço no bem. É isso, pessoal. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos aproveitar os nossos processos de aprendizado espiritual aqui na Terra para sermos servidores, né? E quem sabe no futuro felizes, né? Que Deus nos abençoe. Depois dessa palestra, né, gente, ficou a responsabilidade para a gente, mais ainda agora, né? Dalvi, a gente gostaria de te agradecer por essa exposição e que mais uma vez fique fixo nos nossos pensamentos, que a gente não deixe essa oportunidade de reencarnar para servir, não é mesmo? Então, que você se sinta muito bem-vindo na casa, sempre. E eu vou te procurar mais vezes ainda, gente aqui do Doutrinário, para você dar mais palestras.
e fazer essas palestras maravilhosas que você sempre faz, tá certo? Então, agora, vou fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, e a todos os benfeitores espirituais da casa, gostaríamos de te agradecer por essa tarde deliciosa aqui hoje, mais um sábado na nossa fraternidade, que o Senhor possa acolher todos os corações que aqui necessitam do seu amparo e que a gente tenha cada vez mais discernimento, muita fé e paz no nosso coração. Esteja sempre conosco, sempre, assim seja.